120 escutas telefônicas com autorização judicial foram realizadas diariamente em 2007 no Brasil, segundo dados oficiais da CPI dos Grampos. Dados não oficiais, atribuídos a executivos das companhias telefônicas, no entanto, dão conta de que esse número pode ter sido até 5 vezes maior. O Brasil anda exagerando nesse expediente para investigar ações criminosas, especialmente os chamados crimes do colarinho branco? Ou o que anda acontecendo por aqui pode ser considerado absolutamente normal? Esse é o debate do nosso programa de hoje. O Via Justiça, que já está no ar, é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Ao depor recentemente na CPI dos Grampos, em Brasília, o juiz paulista Fausto de Santis chamou de folclóricas as reclamações contra um possível excesso de grampos telefônicos e disse que em menos de 5% dos casos analisados por ele, esse expediente havia sido utilizado na investigação. Já fontes do governo, do empresariado, do Congresso Nacional têm afirmado haver exageros e defendem maior controle sobre a utilização desse expediente. O Brasil anda mesmo abusando das gravações telefônicas com e sem autorização judicial? Ou essa polêmica toda é porque os grampos andaram flagrando figurões? Nós discutimos esse assunto no programa de hoje. Nossos convidados são o advogado criminalista Bruno César Gonçalves da Silva e o juiz Rogério Santos Araújo Abreu, da 2ª Vara da Comarca de Sabará. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Rogério, o senhor já é juiz em Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, há quanto tempo? Há 1 ano e meio. Mas na magistratura o senhor já está há bastante tempo? É aproximadamente 10 anos. 10 anos, né? Isso. Doutor Bruno, além de advogado e criminalista, o senhor é professor universitário. Exatamente. Em quais faculdades o senhor anda dando aula? Eu leciono atualmente na Faculdade Estácio de Sá, no Centro Universitário UNA e na Faculdade Arnaldo também. E no escritório, fundamentalmente, criminal, advocacia criminal? Exclusivamente na advocacia criminal. Perfeito. Para abrir o debate, nós recolhemos alguns dados divulgados nos últimos dias, com base em informações da Comissão Parlamentar de Inquérito em andamento no Congresso Nacional. Vejam os dados. 409 mil escutas telefônicas foram realizadas em 2007 pelas diversas operadoras, conforme dados oficiais. Fontes das próprias operadoras admitem que o número real chegou a 2 milhões de escutas nos últimos 18 meses. Fonte CPI dos Grampos. Doutor Rogério, parece um exagero. É mesmo um exagero na avaliação do senhor? O senhor acha que o Brasil, com autorização judicial, tem feito mais escutas do que seria, vamos dizer assim, recomendável? Bom, Manuel, eu creio que não. Nós temos que levar em conta que há uma crescente da população, há uma crescente da criminalidade, de uma forma geral, não é? Então, é um meio legítimo que as polícias e a justiça se valem aí para desvendar os casos mais bem tramados. Mais complicados, mais complicados, né? Isso mesmo. Doutor Bruno, o que lhe parece? Esse número lhe parece exagerado? A gente tem um outro dado divulgado pelos jornais, por exemplo, de que o total de escutas telefônicas judicialmente autorizadas nos Estados Unidos chegou em 2007, no mesmo período, a pouco mais de 2 mil. Quer dizer, a diferença seria brutal em relação ao que acontece no Brasil. Isso significa que está havendo exagero do lado de cá, na sua avaliação? Sim, o número é assustador. E a conclusão a que ele nos conduz é de que realmente está havendo um exagero na utilização de um meio de prova que é, sem dúvida, de substancial importância para a apuração de inúmeras infrações penais. Eu diria que é raro hoje eu assumir a defesa e atuar em casos penais em que não tenha sido utilizado. É raro acontecer isso? É raro. Somente nos casos de menor potencial ofensivo ou infrações de médio potencial ofensivo, este meio não vem sendo utilizado. Todos aqueles que têm uma investigação mais longa, eu diria, este meio tem sido empregado sem constatar-se em todos eles a efetiva necessidade de emprego de uma medida tão invasiva quanto a interceptação telefônica. Perfeito. Doutor Rogério, o doutor Bruno está dizendo que é raro os casos em que ele advoga em que não há
a utilização desse expediente. Nos processos que chegam para a sua apreciação lá, em geral, o número também é muito grande? Não, o número é pequeno. Pequeno. Até porque nós, no dia a dia, lidamos com esse tipo de infração que o doutor Bruno acabou de dizer. Ele só atua no criminal, só atua em mais coisas. Exatamente, a nossa vara é mista, né, de atuação mista. Mas o grande número de infrações são infrações de médio potencial ofensivo. Esse dado que o doutor De Santis divulgou lá em Brasília, de que ele fez um levantamento ao se preparar para ir na CPI e disse que em torno de 5% apenas dos casos apreciados por ele, que chegavam a ele, havia a tal interceptação telefônica. É um dado parecido com a sua experiência pessoal, por exemplo, ou não? Eu diria que a nível estadual... Eu sei que o senhor não contou, mas... a nível estadual, eu diria que, no meu caso particularmente, onde não há uma vara especializada, ele é bem menor. Eu diria que talvez em torno aí de 1%. Né? São aqueles casos realmente que demandam uma maior investigação, com um crime realmente organizado, é que a polícia tem se valido desse meio aí, de escuta telefônica. As opiniões a respeito do grampo têm variado nos dois extremos, dependendo dos seus autores. Nós separamos duas frases de autoridades, uma de cada lado, para ilustrar o nosso debate. Acompanhe. É muita ingenuidade achar que o inquérito policial tradicional vai combater o crime organizado. É preciso surpreender a criminalidade. Juiz Fausto De Santis, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, em palestra na Escola Superior do Ministério Público. Estamos chegando num ponto em que temos de nos acostumar com o seguinte: falar no telefone com a presunção de que alguém está escutando. Ministro Tarso Genro, da Justiça, no jornal Folha de São Paulo. Doutor Bruno, o senhor acabou de nos dizer aqui agora há pouco que é raro o caso em que o senhor advoga, em que não há a utilização disso. O que levaria, por que a polícia investigativa tem feito tanta utilização disso? Por ser um método muito eficiente ou um pouco por comodismo, vamos dizer assim? É justamente este o ponto que eu ia tocar. Parece que a cultura da investigação tem abdicado justamente de investigar e optado apenas por interceptar, por ser mais prático e mais cômodo, o que não significa, por isso, que seja legítimo ou até constitucional utilizar de forma tão ampla esta interceptação. Notadamente nos casos em que eu atuo, que são da competência da Justiça Federal. Federal. Sim, sem dúvida. Doutor Rogério, concedida a autorização para a escuta telefônica, os juízes, em geral, têm mecanismos de exercer algum tipo de controle sobre o que é feito a partir daí? Ou esse controle é difícil? Esse controle é muito difícil, né? Porque a autoridade policial, na maioria dos casos, se valendo até da concessionária de serviço público ou de um técnico, né, dessa concessionária, ela faz a escuta nos seus domínios, né, mediante uma linha, um número, né, de uma linha cedido. De forma que o juiz só chega ao judiciário, ao juiz, um relatório final daquela escuta, né, com a mídia já ali gravada e havendo a possibilidade da degravação. De forma que durante o procedimento a justiça não tem meios, não acompanha de acompanhar isso aí. A autoridade policial, ao entregar para o senhor a fita, o CD, o DVD gravado, enfim, seja lá o que for, entrega a íntegra das gravações efetuadas ou elas já vêm editadas? Assim? Além da íntegra, sem edição, há uma transcrição. Há um relatório de como se deu e do conteúdo também daquela gravação. A lei hoje define os prazos em que essas gravações podem ser feitas? Sim. Qual é o prazo máximo? Há uma limitação de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Só por mais 15 ou pode haver novas prorrogações? Não é infindável, né? Ele tem que ter um limite, porque senão aí começa a haver também o abuso, caracteriza o abuso. Doutor Bruno, no caso das duas declarações que nós exibimos, aí a do doutor De Santis e a do ministro Tarso Genro, o senhor tenderia a ficar mais de que lado? O senhor acha que
nós estamos vivendo um clima de meio de terror? Não diria que chega a tanto. Sim. A declaração do juiz federal de São Paulo tem o seu acerto, a sua propriedade. O meio de prova conhecido como interceptação telefônica é uma realidade no sistema brasileiro, como no sistema processual de outros países. Não temos mais como abrir mão deste meio de prova, bem como de outros que, com o tempo, a tecnologia vai nos oferecendo. Por outro lado, também há um acerto na consideração do ministro da Justiça, que diz respeito à banalização deste meio de prova. Ele é necessário para não combater, mas investigar certos crimes, sem dúvida. Agora, isso justifica uma banalização dele? Em hipótese alguma. Então, ficaria com um pouco de cada uma. O senhor comentava comigo antes do programa que o senhor percebe que, em alguns casos, a interceptação telefônica está antecedendo outros tipos de investigação. Exatamente. Que tipo, por exemplo? A lei é expressa no sentido de que a interceptação telefônica deve ser o último recurso em matéria probatória, justamente porque ela promove uma devassa na intimidade e na privacidade das pessoas. Portanto, nós teríamos que esgotar os meios já convencionais, provas testemunhais, documentais, perícias em geral, buscas e apreensões. Hoje o que nós vemos é a interceptação telefônica anteceder em até 10 meses a realização de uma busca e apreensão, que é um meio de prova disciplinado na nossa legislação desde a sua criação. Desde 1941. Por que não usar a busca e apreensão para ali sim restringir-se a vinculação daquela pessoa com o objeto da investigação para só no segundo momento autorizar que ela seja submetida a essa verdadeira devassa que é a interceptação telefônica? O senhor arriscaria um número de todo o material gravado, de toda a escuta? Qual o percentual dele realmente vai ser útil para uma investigação? Porque grava-se tudo, Sim. né? Até a vida pessoal, etc. das tudo. pessoas. Descobre-se tudo acerca da pessoa. Sua intimidade é completamente revelada por uma interceptação. Eu não saberia dizer o quanto desta gravação é aproveitado no processo, porque para o advogado só é passado, após liberar-se o acesso, aquilo que a critério da autoridade policial e do Ministério Público foi selecionado para instruir a ação penal. Então nós já recebemos, e este é um grande ponto com o qual a advocacia briga bastante, nós só recebemos os trechos selecionados e já degravados. Nós não recebemos a íntegra para procurarmos, inclusive, alguns elementos que favoreçam a demonstração da inocência do investigado. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. O Via Justiça está de volta, debatendo hoje o uso de grampos telefônicos em investigações policiais. Nossos convidados são o advogado Bruno César Gonçalves da Silva e o juiz Rogério Santos Araújo Abreu, da 2ª Vara da comarca de Sabará. Nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir algumas opiniões a respeito do assunto. Nós perguntamos às pessoas se elas acham que está havendo abuso por parte da polícia. Vejam as respostas. A OAB está muito preocupada com essa situação, pois o Poder Judiciário, de forma muito banal, vem concedendo autorizações para grampos telefônicos. E isso fere direitos individuais de pessoas e garantias individuais das pessoas. Isso é uma situação que preocupa, pois tem sido utilizado de forma errada e banal, em muitos casos. Em outros, é justificável e correto, mas o excesso tem causado preocupação à OAB como um todo e à maioria dos advogados. Os grampos telefônicos é um recurso que a Justiça tem, né, para auxiliar nas investigações, para se alcançar a verdade dos fatos, né? E é um recurso que, se bem utilizado, ele é bastante eficaz. Eu acredito que a Justiça não tem cometido excesso porque ela tem liberado o grampo em situações específicas contra
agentes públicos, pessoas que realmente tornam muito difícil a formulação de prova contra ela. E o grampo, às vezes, é o único meio de produzir esse tipo de prova. Então, eu não acho que a justiça está cometendo nenhum excesso, eu acho que isso também não atinge a privacidade dos cidadãos comuns, atinge quem realmente precisa, né, tem coisas a esconder, e o grampo é a única forma de revelar essas coisas. Numa época em que nós estamos tentando acabar com a corrupção no país, sou totalmente favorável ao grampo. Eu sou radicalmente contrário, porque eu acho que isso é uma invasão da privacidade. A polícia, deixando como estão as coisas, daqui a pouco nós não teremos direito de fazer nada, de falar nada com ninguém, que tudo poderá servir como prova contra a gente. Quer dizer, está se tornando uma coisa perigosa. O telefone, a internet, né? O abuso é demais. Com certeza, desde que a nossa justiça seja uma justiça com procedimento, nesse caso, de critério, de responsabilidade, não pode se permitir o grampo, a revelia de qualquer maneira, né? Porque senão pode estar comprometendo a segurança do cidadão. Mas desde que feito com os critérios, orientado por uma justiça verdadeira, eu sou a favor. Doutor Rogério, o tema divide opiniões, né? A maioria dos nossos entrevistados ali é formada por advogados e a gente percebe que há, enfim, opiniões dos dois lados, radicalmente contra, radicalmente a favor. A legislação existente hoje a respeito desse assunto, ela garante ao juiz, ela garante que a escuta telefônica seja feita com o chamado necessário equilíbrio? Ou o senhor defende que ela seja alterada em algum ponto? Eu acho que a legislação atual, ela já tem 10 anos de vigor, né, de 96, um pouco mais de 10 anos. O grampo está regulamentado há 10 anos. Está regulamentado e ela merece algumas observações, algum aprimoramento. Né? Por exemplo? No caso, por exemplo, de tipificação penal para o vazamento do grampo autorizado judicialmente. Não há uma tipificação na lei. Né? Ou seja, o vazamento das informações ali conseguidas através do grampo. Que tem ocorrido com alguma frequência, né? Que tem ocorrido com alguma frequência. Hoje não há na lei nenhuma previsão? Não há previsão, considerando crime esse tipo de vazamento. Seria uma infração administrativa do policial ou da pessoa do agente que fez, né? Mas não é crime? Não é crime. Né? Então, parece-me que há um projeto de lei em andamento no Congresso, de autoria, salvo engano, da deputada Alcione Barbalho, né, do Pará, em que se levanta essa discussão, que não está havendo no momento, né, possibilidade de chegar até essas pessoas e puni-las. Não é? Então, é interessante, nós observamos aí na opinião divergente, né, da classe, na maioria, como o senhor disse, da classe dos advogados, e eu acho que em ambas posições a gente encontra aí uma fundamentação, uma preocupação na responsabilidade do grampo, né, da autorização com responsabilidade, tanto pelo magistrado quanto pelo agente né? policial, porque realmente fere preceitos constitucionais que são caros a todos, né, que é a intimidade do cidadão. Doutor Bruno, o senhor tocou numa questão que o advogado da parte não tem acesso hoje à íntegra da gravação feita. Isso. Esse é um dos pontos que precisaria, na sua opinião, ser corrigido na legislação? Sem dúvida alguma. Como o procedimento da interceptação é sigiloso e o critério adotado pelo legislador para mantê-lo em sigilo é justamente não permitir que vaze as informações acerca da intimidade, da privacidade do alvo da interceptação, mantido sob sigilo só após liberado esse sigilo e, portanto, franqueando o acesso aos autos e, consequentemente, a interceptação ao advogado, é que nós sabemos o quanto e o que foi
interceptado. Porém, isso já é o resultado da degravação e da transcrição que é previamente selecionada. Isto impede que a defesa exerça com a plenitude que lhe é garantida pela Constituição o patrocínio da defesa de seu constituinte, porque você precisa ter acesso a tudo para saber se aquilo não está sendo manipulado, se não está pensado e colocado numa transcrição de forma descontextualizada, ou ainda se existem outros elementos que foram obtidos que sirvam de contraprova àquilo que se leva a crer por um trecho selecionado previamente. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.